As fontes do direito administrativo no Brasil. As fontes do direito administrativo são elementos cruciais para entender como as normas e regras desse ramo do direito são criadas, aplicadas e interpretadas. O conceito de fonte, no contexto jurídico, se refere à origem das normas, aos lugares de onde elas emanam. Em sua etimologia, a palavra fonte vem do latim fontis, que significa nascente ou origem. Essa metáfora se aplica bem ao direito, onde as fontes são os centros geradores das normas jurídicas que regulam a atuação da administração pública e as relações entre esta e os cidadãos. As fontes do direito podem ser divididas em duas categorias principais, primárias e secundárias. As fontes primárias são aquelas que criam diretamente as normas, enquanto as fontes secundárias servem como instrumentos que, embora não criem normas por si mesmas, ajudam a interpretá-las ou aplicá-las. No contexto do direito administrativo brasileiro, a lei é a única fonte primária, uma vez que todas as demais fontes estão subordinadas a ela. Assim, a produção normativa da administração pública se dá, em última instância, sob a égide da lei. A lei, conforme o entendimento jurídico, é um veículo normativo que expressa a vontade popular e abrange não apenas a Constituição Federal de 1988, mas também as emendas constitucionais, as constituições estaduais, as leis orgânicas, as leis ordinárias, as leis complementares, as leis delegadas, os decretos legislativos, os regulamentos e as medidas provisórias. Esta amplitude de definições mostra que a lei, em um sentido amplo, é o único meio capaz de estabelecer obrigações, proibições e deveres dentro do direito administrativo. A doutrina, que se refere à produção intelectual dos juristas sobre temas jurídicos, não é uma fonte primária, mas desempenha um papel vital no sistema jurídico. Ela ajuda a esclarecer o significado e a aplicação das normas, especialmente quando estas são obscuras ou ambíguas. Por exemplo, a interpretação dada por renomados juristas sobre uma norma pode influenciar sua aplicação nos tribunais e na administração pública, sendo assim um elemento relevante para a construção do entendimento jurídico, mesmo que não crie normas diretamente. A jurisprudência, que consiste nas decisões reiteradas dos tribunais, também não é considerada uma fonte primária do direito. No entanto, ela exerce uma influência significativa sobre a forma como as normas são interpretadas e aplicadas. Por exemplo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal pode estabelecer um entendimento que passa a ser seguido por outros tribunais, criando uma espécie de precedente que orienta futuras decisões. A jurisprudência, embora não tenha força cogente como a lei, molda a prática jurídica de maneira substancial. Uma exceção à regra geral sobre jurisprudência é a súmula vinculante, que possui força cogente e obrigatória. A súmula vinculante, conforme disposto na Constituição Federal de 1988, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, após reiteradas decisões sobre um tema constitucional, vincula todos os órgãos do Poder Judiciário e a administração pública. Assim, a súmula vinculante atua como uma norma, exigindo que a administração pública e os tribunais sigam seu conteúdo, como ocorreu, por exemplo, com a súmula vinculante 13, que proíbe a prática do nepotismo em cargos públicos. Os costumes, por sua vez, são fontes secundárias do direito administrativo. Eles são práticas reiteradas que, ao se tornarem comuns, estabelecem padrões de comportamento esperados pela sociedade. No entanto, a validade dos costumes está condicionada à sua conformidade com as normas legais. Assim, os costumes não podem ser contrários à lei, e somente aqueles que não se opõem à legislação vigente podem ser considerados válidos como fontes do direito administrativo. Os costumes podem ser classificados em 3 categorias: contra a legem, que são contrários à lei, portanto, não têm força jurídica; secundum legem, que estão em conformidade com a lei e são, portanto, válidos; e praeter legem, que se referem a costumes que tratam de temas não regulados por normas legais. Apenas os costumes que se enquadram nas categorias secundum legem e praeter legem podem ser considerados fontes legítimas do direito administrativo. Uma distinção importante é feita entre costume e praxe administrativa. O costume se caracteriza pelo uso e pela convicção generalizada de sua obrigatoriedade, enquanto a praxe administrativa refere-se a práticas rotineiras adotadas por conveniência, mas que não têm o mesmo reconhecimento de indispensabilidade. A praxe administrativa, por não ser vista como uma fonte do direito, pode, entretanto, ser utilizada para resolver casos novos,
desde que não contrarie normas ou garantias já estabelecidas. As fontes do direito administrativo têm um papel fundamental na definição do funcionamento da administração pública e na proteção dos direitos dos cidadãos. A complexidade do sistema normativo brasileiro, com suas múltiplas fontes, reflete a diversidade das relações sociais e a necessidade de um ordenamento jurídico que se adapte a essas realidades. Essa adaptabilidade é essencial, pois a administração pública lida constantemente com novos desafios e situações que exigem respostas rápidas e eficazes. A compreensão das fontes do direito administrativo é crucial para operadores do direito, servidores públicos e cidadãos, pois elas moldam o comportamento da administração e definem os limites e as possibilidades de atuação do Estado. O respeito às normas e à legalidade é um princípio basilar da administração pública, e a correta interpretação e aplicação dessas fontes garantem a legitimidade das ações do Estado. Por fim, a evolução das fontes do direito administrativo é um processo dinâmico. Novas interpretações, mudanças sociais e inovações legislativas podem impactar a forma como as normas são entendidas e aplicadas. Portanto, é imprescindível que todos os envolvidos na aplicação do direito estejam atentos às mudanças nas fontes normativas e à evolução da jurisprudência, garantindo que a administração pública opere de maneira justa, transparente e eficaz em relação aos cidadãos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!